Hoje, porque temos a reunião da clã, o estudo ele vai ser menor, para a gente não sair daqui tarde. Nós temos aí o pessoal que trabalha diretamente no comércio o dia todo com o News, né? Já fez mais de 1 milhão de pedidos só hoje, né? Então, assim, a Rita chegou e falou: estou cansada. Então, a gente vai tentar só pontuar aquilo que eu, pelo menos, entendo como importante, que às vezes seja confusão ou confusões em nossa mente, quando nós falamos sobre os dons espirituais. Como eu falei na semana passada, não tem como mais, né, eu falar sobre os dons, explicar cada um. Então, para começar e não terminar, eu estou preferindo a gente trabalhar temas que normalmente geram dúvidas, confusões em nossa cabeça. Então, dito isso, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14. Na semana passada, entre algumas coisas que eu falei, e ficou na minha cabeça que pudesse ter gerado dúvidas para alguns. Eu falei que nós não tínhamos mais no Novo Testamento profetas segundo aquilo que a gente encontra no Velho Testamento, profetas que estabelecem leis de Deus, que estabelecem normas de Deus. E quem deu continuidade a esse trabalho dos profetas, estabelecer normas, diretrizes, comportamentos, mandamentos de Deus, ensinamentos de Deus, foram os apóstolos. E nos apóstolos se viram tudo aquilo que Deus estabeleceu para a igreja, isto é, como a igreja tem que viver, como a igreja tem que ser igreja, o que a igreja espera, que é o que termina lá em Apocalipse, que muita gente tem medo de Apocalipse, enquanto que na verdade Apocalipse é o cântico de vitória da igreja, onde diz que o Senhor vencerá em definitivo o nosso adversário, onde o Senhor diz que vai arrebatar a sua igreja, onde o Senhor diz que a nova Jerusalém descerá, e enfim, Apocalipse, na verdade, ele é a resposta de socorro, de vitória de Deus para a sua igreja. E, lamentavelmente, existem alguns cristãos que têm medo de ler Apocalipse, tem medo daquele que não é igreja, aquele que não anda nos caminhos do Senhor, porque está escrito que esses experimentarão na segunda morte. Então, depois que invita isso, ninguém mais vai ser levantado para dar novas normas, novas diretrizes. Por isso que vai estar escrito: ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula, um tipo, um ponto, o que seja, porque está tudo aqui, tudo que há de acontecer vai acontecer. A maneira que a gente tem que viver como cristãos está tudo aqui. Agora, nós vamos ter esses profetas e oráculos de Deus, por exemplo, que a gente vai ter quando se abre em Atos 11, como também Atos 21, vai estar falando sobre um homem chamado Ágabo, que ele tinha uma vida de profeta, mas não mais essa de profeta, que eu repito, do Antigo Testamento, que vai dar diretrizes de Deus. Ágabo ele parece que fala assim: olha, Paulo, você vai lá para Jerusalém, e ele não fala direto para Paulo, né? Ele pega um circo que é de Paulo e fala: olha, o dono desse circo vai ser preso em Jerusalém e tal, e conta tudo o que aconteceu com Paulo. E Paulo ainda assim vai para Jerusalém, onde Paulo vai dizer que ele está tanto preparado para viver para Cristo como para morrer para Cristo, que ele não vai sair do centro da vontade de Deus só porque Deus agora falou para ele o que vai acontecer. Quer dizer, Deus está preparando a coração de Paulo para aquilo que ele vai enfrentar. Mas Ágabo, ele não traz uma novidade no sentido daquilo que é mandamento de Deus, que é lei de Deus, que é como a igreja vai se comportar. Então, igreja, eu vou dar assim, eu falo sempre lá em casa quando a gente está conversando sobre isso. Existe um marco de Deus, que é o grandão. Isso nunca vai mudar. Qual é o marco de Deus? A igreja se
um juízo. E aí Jesus falou algumas vezes: bodes, ovelhas, joios e trigo, haverá um juízo, peixes bons e peixes maus. Vai haver. Existe uma nova Jerusalém onde a igreja do Senhor vai viver. Essa terra que a gente vê, ela vai ser consumida. Isso ninguém vai mudar. Vai ter o que a gente chama de milênio. Isso é o macro. Agora, existe um mito. É aquilo que Deus vai fazer com a gente enquanto pessoas individuais, enquanto igreja metodista dentro da cidade de São Mateus. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Entendeu, não, Maria? Entendeu? Quer dizer, o que Deus estabeleceu, isso ninguém muda. Não adianta. Ele não tem mais o que revelar, porque ele já revelou. Agora, aquilo que é mito, aquilo que é do dia a dia, aquilo que é individual, como Ágabo fala para Paulo, isso aí Deus pode ir falando na caminhada segundo o propósito dele, onde ele espera que a gente seja boca de Deus nessa terra. Entendido aí, gente? Amém? E aí agora a gente vai ler o versículo 26. Isso era só para fazer um link que eu fiquei preocupado de uma dúvida que pudesse ter existido da semana passada. Então a gente vai ler o capítulo 14, versículo 26. O capítulo 1, Coríntios 14, 26, onde, como eu disse, eu vou pontuar algumas coisas que eu entendo como importantes, porque eu não vou ter tempo de falar dos dons, e também hoje o estudo vai ser mais curtinho por causa da reunião da clã. Quem pode ler o versículo 26 do 1 Coríntios 14? O microfone está por aí. Ordem o povo. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. O incidente até tem uma parte do título, né? Ordem do culto. Esse título no original, ele não tem. As pessoas que quando foram localizar a Bíblia, inclusive, no original a gente não tem versículo. É tudo uma coisa só. Com o tempo, quando acharam por bem fazer uma organização para melhor se entender, foram fazer os divisores de capítulo, de versículo, e depois alguns foram colocando temas também, que às vezes os títulos eles mudam de uma Bíblia para outra, enfim. E aí a preocupação dele de Paulo aqui é o culto, é a igreja do Senhor reunida, é a comunidade do Senhor de Coríntios. Porque é o que eu quero frisar nisso aí. Frisar primeiro por alguma coisa. Congregar é bíblico. Não existe esse negócio de Cristo em casa. Por isso que Paulo tem uma preocupação com a congregação, com a igreja do Senhor que congrega. As direções que ele está dando aqui, ainda que ela funcione para a nossa vida de maneira individual, mas Paulo está falando da reunião da igreja do Senhor, quando o povo está como comunidade para congregar. Então, quando o povo vai congregar, Paulo vai dar aqui no versículo 26, porque eu vou pontuar algumas coisas, então a gente não vai seguir uma ordem todinha do que ele está falando. Olha só, portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. O que Paulo está falando? Que a comunidade do Senhor reunida, cada um vai ter dons e talentos. E aí ele vai explicar para que serve isso. Tudo seja feito para a edificação de quem? Da igreja. Então não é nada de cunho pessoal, é para a edificação da igreja. Então o que tem salvo? Ele vai falar o salvo para a edificação de todo mundo que está reunido. Aquele que tem instrução, ele vai instruir para todo mundo que está reunido ser edificado.
pessoas, é para todo mundo, mas é para quê? Para que um edifique a vida do outro. Por isso que Deus dá tudo para uma pessoa só. Lembra lá que a gente falou de 1 Coríntios 12, o Espírito Santo, ele reparte, ou ele dá os dons, ele manifesta os dons para o bem comum. Lembra disso? Então, quer dizer, primeira coisa, congregar aqui. Segunda coisa, ninguém veio aqui. Tem uma música que eu não lembro mais que é uma música popular. Ninguém veio aqui a passeio. A gente, quando vem para a igreja, para a comunhão, a gente tem que entender que a gente veio para servir com aquilo que Deus tem nos dado. Eu estou aqui falando, eu estou entrando numa experiência. Eu era novo convertido, acho que eu contei isso aqui já, não tenho certeza não. E às vezes eu estava lá no banco e Deus assim falava um pouco da vida de alguém e eu levantava a mão e começava a orar. Às vezes eu não falava nada, mas eu via a pessoa com a carinha triste, eu levantava a mão, começava a interceder pela pessoa. Um dia, numa reunião de oração, um irmão de bem longe, que não era da nossa congregação, e Deus usou para falar que Deus via quando eu levantava a minha mão para abençoar vidas. Eu estava bem no começo mesmo da minha caminhada. O que eu estou querendo dizer? Não tem crente limpa-pão. A gente veio aqui para adorar a Deus. Na nossa cabeça, normalmente, adorar, quando eu falo nossa, gente, eu falo de crente de maneira geral, tá? A gente pensa que é o momento da música, que a gente vai levantar a mão e vai adorar o Senhor. Não. A gente adora também no momento dos cânticos, mas a gente adora a Deus quando a gente faz o que Deus nos chamou para fazer. E na comunhão, uns têm salmos, outros têm instrução, outros têm línguas, outros profetizam, mas é Deus nos chamando para fazermos aquilo que Ele quer que a gente faça, sabe? Mãozinha assim, pegadinha. Como entender isso? Então, o grande problema que a gente vive hoje, ou um dos grandes problemas, é que a gente vê um montão de igreja que a pessoa se observa. Ela vem somente para poder, ver se vocês entendem na analogia, tá? Para comer e beber, se observa depois, vai embora. Ela só quer escutar aquilo que ela entende que tem de bom e pica a mula. Ela não entende que cristão Deus chamou com talentos e dons para a edificação da igreja. Então não tem esse negócio, não, eu prefiro ficar aqui no cantinho. Não se converteu. Não se converteu. E ser cristão é serviço. Ser cristão é trabalhar. E o grande problema de Paulo é que o pessoal está usando os dons do Espírito Santo aqui em Coríntios para poder se sobressair, para dizer que é mais crente do que o outro, mais espiritual do que o outro. E eles mal entenderam que caráter de Deus, como a gente falou do fruto do Espírito, ser cheio do Espírito, e a gente poderia ainda falar das bem-aventuranças, caráter de Cristo em nós é que nos faz ser espirituais. Dons é manifestação do Espírito. Por isso que a igreja de Coríntios não faltava nenhum dom. Mas que igreja vai dar trabalho? Até aqui, tranquilo, gente? Tranquilo. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que a gente entenda. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que o Espírito Santo manifesta, é para a edificação da igreja. Não é para bem comum. E dom espiritual não é nenhum termômetro para nível de espiritualidade, porque eu não tenho tempo para entrar nisso, mas a gente vai falar que o Espírito concede como Ele quer. Amém? Então, bora lá no comecinho. No comecinho do capítulo 14. Citam o caminho do amor. No capítulo 13, ele estava falando sobre o amor. Aqui eu só abri o parênteses rapidinho. Em Coríntios tinha um monte lá, ou pertinho mesmo do centro de Coríntios, tinha o templo de Afrodite ou Diana, que era a dita deusa do amor. Essa mulher, inclusive, tinha cerca de 1000 discípulos, 1000 sacerdotisas, que
que ficavam ali quando o barco chegava, os navios chegavam, para se prostituírem, para que a renda fosse para o tempo. E um dos motivos que todo mundo entende que Paulo escreveu em 1 Coríntios é para mostrar que Deus é o Deus de amor e para mostrar como é o amor segundo Deus que é amor. Por isso que não é amor segundo o que a gente acha, o amor é segundo Deus que é amor. E aí ele acabou de falar sobre o capítulo 13 e ele vai começar falando no 14. Sigam o caminho do amor e busque com dedicação, zelo, os dons espirituais. Semana passada eu falei um pouco sobre isso, e a teoria perguntou. Na verdade, eu fiz a pergunta e ele jogou a pergunta para mim, né? Quem estava perguntando era eu. O que é busque com zelo, com dedicação, os dons espirituais? É o quê? É o dom que melhora o tempo que eu vá servir a comunidade onde eu estiver inserido. E é o que Paulo está fazendo aqui. Ele está usando de sabedoria, de instrução, para poder instruir o povo que tinha um montão de dom, mas está fazendo um monte de besteira. E aí ele vai falar, principalmente o que profecia. Principalmente profecia. E vamos lá, em Provérbios está escrito: sem profecia, o povo se corrompe. E qual é, o que é que Paulo está falando? Principalmente de profecia. Não, mas o que ele está falando? Principalmente os que com zelo, com dedicação, os dons espirituais, sigam o caminho do amor, e nesse caminho do amor, busquem com dedicação, com zelo, os dons espirituais, principalmente profecia. O que é a profecia? Revelação de quê? Revelação de Deus, né? De Deus. Então, já está. Revelação de Deus, mas de que de Deus? Tá. Profecia não é necessariamente algo que vai acontecer. Profecia, às vezes, é uma exortação de algo que já aconteceu. Lembra Natan? Ele repreendeu Davi? Ele não repreendeu Davi primeiro pelo que aconteceu. Ele repreendeu Davi pelo que aconteceu. Depois ele dá um veredito do que vai acontecer. Mas ele poderia só repreender Davi, só que Deus tinha dado a ele mais do que a repreensão de Davi pelo erro de Davi. Profecia é a manifestação da vontade de Deus. É a manifestação da palavra de Deus. Profecia é Deus falando ao homem. E esse homem pode ser uma pessoa individual, como foi Natan e Davi. Pode ser uma nação, como foi um montão de vezes Deus falando para Israel. Pode ser como a igreja, quando a gente vai ver as 7 cartas de Apocalipse, está falando para uma determinada igreja. Então, mas profecia sempre é Deus falando ao homem, é a manifestação da voz de Deus. Por isso que eu tenho uma tremenda dificuldade nesse tal que a gente tentou de uns anos para cá, né? Eu profetizo, William terminou e profetiza. Não. Profecia não sou eu que falo, profecia é Deus que fala através de mim. Eu apenas replico o que Deus mandou eu dizer. Então, profecia é a manifestação da vontade de Deus, da voz de Deus, da palavra de Deus. Por isso que a maior profecia está aqui. Porque é aquilo que eu falei no começo, tudo que está aqui, que ele disse que vai se cumprir, vai se cumprir. A maneira que ele disse que a gente tem que se comportar está aqui. Isso não muda.
Então ele vai dizer assim, os dons espirituais, principalmente de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Qual é a finalidade da profecia? Qual a finalidade da paz de Deus? Encorajamento, consolação, edificação. Aí aqui, eu vou só trazer para vocês, vocês decidem que vocês vão crer, embora todo metodista, eu quero crer que vocês creiam da mesma maneira. Mas eu vou colocar aqui algumas linhas de tempo. Há um grupo que diz que quando aqui fala em línguas é porque a cidade de Corinto era uma cidade metropolitana, onde tinha um povo, onde pessoas de vários idiomas iam para essa cidade, estavam presentes ali. Aqui vai ser engraçado assim. Por favor, entenda quando eu digo engraçado, eu ficaria no tempo, mas aí a gente acaba fazendo uma comparação. Estava falando das pessoas de fora que estavam indo para as praias, né? Aí falou, tem gente da Bahia, tem gente do Rio, tem gente de Minas. E normalmente a gente, quando vai ouvir essas coisas lá do Rio, fala, tem argentino, tem alemão. Então, quando a gente ouve para a gente aí vai ser uma diferença, porque a realidade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essa cidade era uma cidade assim, confluindo gente de vários idiomas. Então, tem um povo que entende, olha, que quem está ali, que está falando numa língua que não é comum, ela não está edificando ninguém. Ela está falando só com Deus, porque só ela mesma está entendendo, mas o culto é para a edificação da igreja, não é para a pessoa falar sozinha. E quer falar sozinha, tu fala em casa na sua língua. Mas o interessante é que as mesmas pessoas que defendem isso, elas não negam a ação de Deus no século passado, que aconteceu no chamado movimento Azusa, da rua Azusa. Isto é, uma grande característica do movimento da rua Azusa foi essa retomada de falar em novas línguas. Só que aí, quem defende isso vai dizer assim, olha, eu respeito que o movimento lá deles, mas biblicamente eu não consigo crer que aquilo eram línguas de mistério. Esse é o grupo. Amém? Estou trazendo só para vocês que a gente vai congregar aqui pessoas que pensam assim. E aí é outro grupo que a gente normalmente, como metodista lá da cidade, entende que isso aqui são línguas mesmo estranhas. Isso está dizendo que a gente fala em mistério e a gente fala diretamente com Deus. E há uma diferenciação entre essas línguas aqui e as línguas da glossolária, que é o que acontece em Atos 2. O que é a língua da glossolária? É quando o Espírito faz as pessoas falarem. Eu vou falar aqui em português, mas se tiver um americano aqui, ele vai entender falar na língua dele. Se tiver um alemão, ele vai entender que é o que acontece em Atos 2, que está escrito lá. E todos ouviam falar da grandeza de Deus numa mesma língua. Por quê? Era o povo de Deus falando, aqueles 120, mas todo mundo que estava ali entendia o grego. Não era assim, não, Cunha vai falar em aramaico, e vai outro vai falar em grego, e vai outro e vai falar na língua dos muçulmanos, não. Pessoal que tem enfim, libanês, não, era o povo deles falando uma mesma língua, e quem está de volta entendia tudo mesmo falando um outro idioma, é chamado glossolária, que aqui não é, aqui quem fala em mistério, é o que eles estão dizendo, quer dizer, fala diretamente com Deus. Até aí, tranquilo? Tranquilo, gente? Porque ele vai continuar falando assim, ó. Quem lá no ar, quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas ele está falando aqui com uma pessoa só? O que ele está falando? É uma reunião, uma comunidade.
gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora vamos lá. Vamos ver só esse último versículo aqui, que isso aqui é tipo uma pegadinha para a gente crente. Ele está dizendo assim, ó, que aquele que fala em prefiro que profetize. Quem profetiza é maior que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que seja edificada. A não ser, vamos lá, língua portuguesa, a não ser que as interprete. O que ele está dizendo? Só isso. É isso, mas é mais que isso. Lembra que ele disse que quem fala em língua fala em mistério. E aí ele está dizendo, quem fala em língua, ore para que também interprete. Por quê? Porque nem a pessoa que fala em línguas, ela sabe o que ela está falando, a não ser que ela também interprete. Então ela ora com o Espírito, mas não ora com a razão. Então ele está por quê? Porque o mistério fala com Deus, então Paulo está falando dessa própria pessoa, a não ser que tu também interprete, porque aí tu vai edificar a igreja. Mas se tu não interpreta, tu está falando só você e Deus, e o negócio é para a comunidade. Tranquilo aí, gente? Aí, agora, irmãos, se eu for usar ele, vai dizer que ele fala a língua pra caramba a dessa, que agora eu quero dar um culto 8. Versículo 8. Além disso, se a trombeta não emitir o som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estão simplesmente falando ao ar, sem entender o significado do que alguém está falando. Serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por teres dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Preste atenção, Paulo não está proibindo nenhum tipo de dom, ele, inclusive nem mesmo de línguas. Ele só está falando que se é para edificação, então procure crescer, procure buscar os dons que causam edificação para a igreja. Tem bastante tempo, eu li um livro que eu não lembro mais qual foi o livro, que o cara falava que se alguém não sabe explicar de maneira simples algo, é sinal que esse alguém não entendeu o que diz. Conseguiu entender? Sim. Se eu domino alguma coisa, eu vou explicar de maneira simples para que todo mundo entenda. Se eu não consigo explicar de maneira simples, é sinal que eu mesmo não entendi aquilo que eu me propus a explicar. Então, quando ele fala da língua, ele está falando isso. O que ele está fazendo? Não está explicando a igreja. Eu sou agora um estrangeiro para você e você é um estrangeiro para mim, porque eu não estou entendendo nada, não está servindo de nada. Então ele começa a fazer comparação com e eu destaquei a trombeta, porque qual era o grande motivo de existir a trombeta, o grande objetivo? Era para anunciar para uma guerra, anunciar
todos edifiquem a todos. E aí, qualquer outro. E aí, no versículo 13: por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica indo. Quem está falando isso? Paulo está falando sobre aquele que fala em língua. Se ele fala em língua, então interpreta, a mente dele fica infrutífera. E se está falando sobre uma comunidade, a comunidade não é edificada. E agora eu quero dar um salto, porque o tempo já está correndo. Eu quero que vai acabar antes de 8h30. E aí o 18 ele vai falar que a graça de Deus, porque fala mais língua que todo mundo, mas prefere falar. Eu quero agora ir para a parte das mulheres. Deixe-me achar o versículo. Versículo de número 32. E eu vou acabar nessa parte por causa do horário. Versículo 32. Ele chega na ordem sobre profecia. Ele vai falar assim: se houver línguas no meio da reunião, se houver profecia, aí ele diz de novo: sem intérprete, se for profecia, profetize 2 ou 3, no máximo, e cada um na sua vez, porque se todo mundo profetizar junto, ninguém vai entender, igualzinho não entendeu, vai dar a pessoa falando o mistério. Mas no 32 ele vai dizer: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E aí eu preciso, se quiser, não vou levar para mim, senão vai ficar sem sentido. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Vamos lá, mulheres, me fala aí, explica aí o que Paulo está falando aqui. Eita, deixa bem claro: mulheres não falem na igreja. É vergonhoso a mulher falar na igreja. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem aos vossos maridos. Gente, mas esse texto não está em outra língua, não, está em tutelado, tá? Está bem claro. Não está em mistério. E aí? Deus tem, que cultura é essa? Então, que cultura é essa? Porque essa mesma cultura é onde ele vai depois falar bem de Júlia, vai falar bem de Priscila, e por outras tantas aí. Então vamos lá. É a mesma época. Se a gente pegar o capítulo 11, a gente vai ver que Paulo vai dizer que inclusive havia profetisas. Se a gente vai para Atos capítulo 21, na casa de Filipe, vai dizer que Filipe tinha 4 filhas donzelas ou virgens, todas as 4 profetizavam. De repente, se a gente pegar e correr em Atos, a gente vai achar ele falando de Priscila, de Júlia, que eram mulheres que estavam à frente de grupos, ensinando grupos. Então, por que ele fala de maneira tão forte? Depois do capítulo 11, ele tem dito que mulher profetizada. Por que ele está falando que a mulher não pode falar na igreja? Por quê? Por que, gente? Então, lembra que eu falei do culto da Afrodite, que tinha o templo de Afrodite? E essas mulheres, elas estavam acostumadas com o culto onde havia transe. Elas ficavam em transe para poder, elas eram sacerdotes.
da sinagoga, entendam isso para depois comentar e saber responder. Era um costume que nas sinagogas as mulheres não falavam. Isso desde sempre, desde a época babilônica. Se a gente for lá, desde a construção do templo, quando Deus deve estar mostrando o tabernáculo, você não encontra mulheres no tabernáculo, você só encontra homens. E aí vocês vão falar assim, poxa, mas é meio machista. Sim, todavia, repito, no capítulo 11, ele tinha dito que mulher podia falar que mulher profetizava, e a única coisa que ele fala é que ela tinha que usar um véu para entender que ela estava debaixo de uma autoridade. Isso no 11, como aqui no 14 ele está falando que a mulher não pode falar. Só que o que acontece? Paulo, ele usa desses costumes que já tinha em relação à sinagoga, que a mulher não podia falar. Ele aproveita disso para levar para a igreja de Coríntios, para poder dizer para a igreja de Coríntios, mulher não pode falar, porque eram as mulheres que estavam se convertendo da onde? Da Diana, das sacerdotisas de Diana. E como que era isso? Porque lá no meio dos mundos pagãos, o cara estava falando, a mulher falava também. O cara estava lá em transa, a mulher estava também. E ela chegou ali todo mundo que queria fazer a mesma coisa. E Paulo vai, olha, é vergonhoso. O que Paulo está falando? Elas estão metendo os pés pelas mãos, elas estão atrapalhando o culto, elas estão atrapalhando a manifestação de Deus. Então, quer aprender, quer saber de alguma coisa, fala com o seu marido em casa. Porque aí sim, é para esse povo, porque depois você não vai ver Paulo falar isso em mais nenhum momento. Depois você vai ter uma caminhada onde Paulo ele dá relevância às mulheres. Mas aqui tinha um porquê, porque havia toda uma cultura da igreja, da cidade de Coríntios, havia toda uma cultura da planta de Afrodite. Eu não sei aqui, quem já experimentou alguma pessoa nova, convertida, que acabou de chegar na igreja, mas essa pessoa ela é 220 por hora. Ela quer meter no tudo, quer fazer tudo, e de repente ela quer fazer aquilo que ela não pode fazer, não pode pelas normas da igreja, não pode até pela parte espiritual, e tu tens que chegar com algo cuidado com ela e dizer, olha só, a Bíblia fala isso, tem órgãos que não pode isso, ou então há coisas que tem pessoas que estão ali na igreja preparadas para fazer isso. Por quê? Porque já é o jeito da pessoa que ela fora, ela fazia tudo, e você tem que chegar para ele e falar assim, ó, agora ainda não pode, quem sabe lá na frente vai poder. Alguns usam essa analogia para dizer que era isso que estava acontecendo. A gente tinha um rapaz que estava dormindo aqui, eu não sei onde ele foi parar. Ele veio da Bahia, chegou no culto de quinta-feira que ele entrou aqui. Conhecia muito, conhece na verdade, muito de mim. E aí a gente estava pregando e ele falava junto comigo. Aí até que uma hora eu dei uma olhada mais séria para ele, e ele, graças a Deus, se tocou. Aí segurou, quando acabou o culto, e aí ele veio falar com a gente, algumas histórias, algumas histórias dele, a gente quis ajudá-lo, ele não quis, não quis ajuda. Enfim, eu estou querendo dizer isso porque a gente precisa entender o contexto para poder entender o que Paulo estava falando. Se Paulo fala isso aqui, e depois ele vai falar em outras tantas cartas, se Paulo fala isso, e a gente não tem nenhum destaque para as mulheres no Novo Testamento, como tem em Atos, que é o início da igreja, a gente tinha que falar, então isso é a ordem de Deus. Isso é mandamento do Senhor. A gente, se voltar lá atrás, a gente vai lembrar de Esther, a gente vai lembrar de Débora, a gente vai lembrar de Ruth, e a gente vai falando de outras tantas aí. Mas aqui há um porquê. Há um povo que estava trabalhando, essas mulheres estavam trabalhando o quê? O culto. E o culto a Deus é para a edificação da igreja. Então ele fala
tinha uma irmã que foi na mesma, eu não conhecia, eram algumas igrejas juntas dentro do mesmo ônibus, e tinha uma irmã com um corpão assim, desse grandonel, né, que a gente fala que tá aquele mulherão, e de vestido. Amado, quando a mulher ficou na direção assim da luz, dava até para ver a carne, né? E eu falei, meu Deus, está toda vestida, todavia, né, não está escondendo muita coisa. A gente ia chegar para ela e falar, eu fiz isso, eu tinha muito tempo com ela, mas eu nem pensava em ser pastor, estava apenas no mesmo ônibus dela, já tinha ido com uma vestida, mas Paulo falaria a mesma coisa, olha, vai no espelho. Essa é a maneira que você está se vestindo, está gerando sensualidade ou não, porque até sensualidade não necessariamente, mas às vezes há um espírito do maligno que atua também nisso. Então a gente tem que ter a vigilância sobre isso. Amados, eu vou terminar aqui. É óbvio que teve um montão de outras coisas para falar, mas a gente só vai ter os dois últimos versículos para a gente encerrar e a gente termina aqui. Versículos número 39 e 40. Portanto é o quê? Falou que o Salmo está falando, é o quê? Conclusivo. Está concluindo um pensamento. Ele está batendo o martelo sobre o pensamento, sobre esse raciocínio que ele acabou de dizer. Portanto, meus irmãos, busque com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Há uma defesa de um pastor aí que hoje tem um certo nome, que ele incentiva as pessoas a orarem em línguas em sua casa, e ele chegou o tempo de ele ficar quase 4 horas por dia, todos os dias, orando em línguas, e que Deus o levou a uma determinada intimidade com ele. Eu respeito esse pastor, gosto de algumas coisas dele, não vou citar o nome que ele convém, mas eu tenho muito cuidado daquilo que não é uma instrução bíblica, mas é uma experiência particular, a pessoa colocar aquilo como padrão. E eu vou dar assim uns exemplos de Jesus curar. Jesus, para curar todos, ele fez todos? Não, mas para alguns ele fez. Tem alguns que ele tocou, mas ele tocou em todos? Não, ele não tocou em todos. Por isso que Paulo vai dizer que é a multiforme da manifestação da graça de Deus. Então, aquilo que é a experiência do Cunha, Cunha não pode achar que ele deu tempo que é a mesma experiência, porque é o que eu falei de chamados individuais. Deus chamou os 12 apóstolos, amém? 12 discípulos, mas ele chamou Paulo igual? Não, pelo contrário, ele tem que dar um bordão no Paulo, né? Aí no cavalo. Por quê? Porque a experiência de Paulo é de Paulo, não é de Pedro, não é de João, não é de Tomé. Pedro andou sobre as águas, a gente não ouve Paulo falando que andou sobre as águas. Então, se aquilo que é peculiar, aquilo que é individual, Deus quer trabalhar comigo dessa maneira, eu não posso dizer que isso é padrão. Olha, Maria, faz assim que o resultado é esse, só porque não comigo. Às vezes o marido deixa fazer de uma outra maneira. Então, cuidado quando pessoas colocam padrões que não são bíblicos. Padrão bíblico: santidade, vida de oração, obediência ao Senhor, leitura da palavra, não escandalizar, vencer de fé, de graça em graça, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Sem amor, nada vale. Tu pode profetizar, tu pode fazer milagres, tu pode dar sua própria vida se não tiver amor, de nada vale. Tudo isso é padrão, é para
isso me mata. A não ser que seja uma profecia. Olha, Deus fez, vai fazer. E a profecia é um papo, é Deus falando, né? A profecia é Deus falando, é a manifestação da voz de Deus. Se não for isso, a gente às vezes está no emocionalismo, está brincando às vezes com o sentimento do outro, às vezes causa trauma na vida dos outros quando a gente toma posição como se fosse Deus, e que não foi Deus falando, não foi Deus fazendo, não foi Deus se manifestando. Quem, eu não sei vocês aí, mas quem já visitou presídios, quem já fez intenso trabalho de rua, quem já visitou manicômios, o que tem gente do povo pentecostal, neopentecostal, nesses lugares, é um número, uma porcentagem absurda. Por quê? Eu conheci aqui uma pessoa que eu tenho quase, assim, eu não posso afirmar porque eu não tenho a revelação. Mas na experiência da caminhada, como disse Paulo, quando era Deus, Paulo dizia, assim diz o Senhor. Quando era Paulo, Paulo dizia, assim digo eu. Então, assim digo eu, na minha experiência, o que essa pessoa vive é resultado do que ela viveu ou ainda não viva da denominação que ela está. Eu, assim, se eu tivesse que assinar um cheque, eu assinaria falando que é isso. E por quê? Porque, amado, quando você fala que é Deus, a outra pessoa que ela está sedenta para ouvir, ela vai crer, porque ela quer ouvir. E aí não foi Deus, e não aconteceu, não sucedeu como ela creu, os traumas emocionais, as doenças emocionais, elas vão aparecer. Cedo ou tarde, eu conheci um rapaz, o Senhor na época, bem mais velho que eu, tio de um grande amigo meu que me discipulou. Perdão, não foi o tio, desculpa. Foi a tia. O tio era dirigente de uma determinada igreja. Foi a tia. E ela pegou a Bíblia, eu comecei com a Bíblia. Isso não se cumpriu, isso não se cumpriu, isso não se cumpriu. E foi rasgando as folhas da Bíblia, dizendo que aquelas coisas não tinham se cumprido na vida dela. Mas aí o sobrinho sabia toda a história. E na época, né, falou: não, é porque ela ouviu isso, babado isso, disseram isso, como se fosse Deus falando. E depois chegou a porta da tia, fazer isso, rasgaram isso, cumprir isso. Então, cuidado. É melhor a gente errar ficando quietinho do que você errar causando trauma na vida dos outros. Há uma fala do Caio Fábio, de um livro, Crise do Ser e do Ter, que Caio Fábio fala assim: prefiro tratar, você tem direito de discordar, tá, dessa fala, mas eu concordo com a cara dessa. Eu prefiro tratar o endemoniado como gente sofrendo alguma angústia, do que tratar a pessoa que está sofrendo angústia como um endemoniado. Se você não tem um discernimento, não tem essa sabedoria, ora como se você oraria pelo pai, pela mãe, pelo teu povo, ora com amor, com carinho, mas não coloca na cabeça da pessoa aquilo que muitas vezes não é. Porque além do sofrimento que ela